Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição dessa classe bíblica online do Estudo Ouvindo a Voz de Deus, da Escola de Evangelismo Valente do Rei, da Associação Rio de Janeiro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Hoje nós estaremos estudando sobre o Santuário Celestial, justamente uma doutrina pregada pela Igreja Adventista que a difere das demais denominações cristãs. Eu gostaria de começar falando sobre a questão da criação, da entrada do pecado no mundo. Deus criou um mundo perfeito e criou Adão e Eva que vivessem plenamente no paraíso, com a condição de que obedecessem, e não comessem do fruto da árvore do bem e do mal, mas através dos enganos de Satanás o pecado entrou no mundo, e de repente Adão e Eva se viram nus. E para tampar a sua vergonha, Deus permitiu o sacrifício do primeiro animal, para que com a sua pele fossem feitas vestes para cobrir a vergonha de Adão e Eva. E aí, desde essa primeira passagem, Deus já vinha explanando para a humanidade sobre o seu plano da salvação, sobre como ele resgataria o ser humano do perecimento do pecado. Vamos fazer uma oração? Querido e bondoso Deus e Pai, aqui estamos, Senhor, diante de Ti, sedentos de ouvir a Tua palavra. Queremos aprender, Senhor, sobre as Tuas verdades. Envia o Teu Santo Espírito para que se faça presente no meio de nós, abrindo as janelas da nossa mente, para que possamos então, Senhor, compreender as Tuas verdades que estão escritas na Tua palavra. Isso é o que Te pedimos e Te agradecemos, em nome e por amor do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Vamos fazer uma primeira leitura no livro de Êxodo, capítulo 25. E aí nós vamos ler os versículos 8 e 40. 8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Pois bem, a partir desse primeiro cordeiro sacrificado para fazer as vestes de Adão e Eva, criou-se uma cultura, desde Adão até os patriarcas, de se levantar altares para sacrifícios, de ofertas a Deus, ofertas de sacrifício a Deus. E aí, quando chegou ali no período de Moisés, Deus chamou Moisés no Monte Sião e mostrou para Deus, deu a Moisés uma aparição, deu uma visão sobre o santuário celestial. E então Deus exigiu que Moisés fizesse uma réplica desse santuário na terra para que Deus pudesse habitar no meio dos homens, E então Moisés obedeceu a Deus e fez então esse santuário terrestre, que era dividido, ele era um santuário móvel, era como se fosse uma grande tenda, um pátio que tinha um cercado em volta, Esse santuário ele era móvel, porque os israelitas estavam peregrinando no deserto. Então, eles iam montando, desmontando esse santuário conforme eles iam se locomovendo. Até que essa tenda foi montada, última vez na cidade de Siló. Depois veio a ser construído um templo por Salomão. Esse templo veio a ser destruído por Nabucodonosor. E muito lá na frente, então, Herodes reconstruiu esse templo. E aí, então, esse santuário, ele era montado no seguinte molde. Ele era montado em 3 partes, Na verdade, havia primeiro um grande pátio e havia uma grande tenda no meio desse pátio, que era a tenda da congregação, que era dividida em 2 compartimentos, o lugar santo e o lugar santíssimo, e esses 2 eram divididos por um véu. Ali no pátio, era onde os animais eram sacrificados, E aí tinha o altar do holocausto e a pia onde os sacerdotes lavavam as mãos. No lugar santo, era um local onde os sacerdotes entravam para aspergir nas paredes o sangue dos animais imolados. Então, os sacerdotes, eles eram as pessoas que fariam, então, simbolicamente, essa intercessão entre os pecadores e Deus. O sacerdote ele recebia os pecadores lá no santuário,
e as pessoas confessavam os seus pecados, né, colocando a mão na cabeça desses animais, e esses animais eram sacrificados, então simbolicamente o sangue desses animais era aspergido na parede desse lugar santo, simbolizando de que os pecados estariam passando das pessoas para este lugar então, né? Esse lugar santo era um compartimento que tinha 3 mobílias, né? Quando você entrava no lugar santo e você olhava para a direita, ele tinha a mesa dos 12 pães da proposição, né? Esses 12 pães representavam as 12 tribos de Israel. Quando você olhava para o lado esquerdo, você tinha um candelabro com 7 velas, e isso tudo muito simbólico, porque 7 é justamente o número da perfeição divina, né? E essa luz que era constantemente acesa, ela não se apagava nunca, né? Sempre havia as velas sendo trocadas, simbolizava as bênçãos de Deus derramadas sobre o povo de Israel, né? Sobre o seu povo. E tinha também ali, um pouquinho antes do véu que dividia o lugar santo do lugar santíssimo, um altar de incenso que também era queimado incenso o tempo inteiro sem cessar. E isso também era representativo, né? Representava a oração das pessoas a Deus. E aí quando se passava, né, do lugar santo para o lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote podia entrar nesse cômodo, né? Nesse cômodo tinha um baú, que era conhecido como a Arca da Aliança. Esse baú tinha um tampo, em cima desse tampo tinham 2 anjos de ouro esculpidos. Dentro desse baú tinha as 2 tábuas dos 10 mandamentos, tinha um maná, que era um alimento que praticamente sustentou os israelitas ao longo da peregrinação no deserto, fugindo do Egito em caminho à cidade prometida. E esse maná ele não perecia, ele não estragava, né? Era um alimento que não apodrecia ali. E tinha também o bordão de Arão que havia florescido, né? Inclusive se dizia que nessa Arca da Aliança, né, nesse lugar santíssimo, daria para ver, né, a Shekinah, que é a glória de Deus. E aí o que acontece? Nesse santuário, né, as pessoas, quando cometiam algum pecado, iam lá, levavam um animal para sacrificar para pagar os seus pecados. Mas era feito também um sacrifício contínuo, né, que Deus instituiu para que assim, as pessoas que são pobres e que não podiam levar, né, animais para serem sacrificados para pagar os seus pecados, ou as pessoas que por algum motivo não poderiam ir até o santuário, que estivessem doentes, enfermos, enfim, ou então para as pessoas para os pecados de ignorância, né? Aqueles pecados que as pessoas não sabem que estão cometendo. Então, todos os dias, um cordeiro era sacrificado de manhã e um à tarde, né? Simbolicamente para pagar os pecados desse grupo determinado de pessoas, né? Havia o dia da expiação, que era o único dia no ano, o 10º dia do 7º mês, que tinha uma cerimônia, que era a cerimônia que encerrava todas as festas cerimoniais do ano, né? Esse dia da expiação era um dia que representava o dia de purificação do santuário, né? Se ao longo do ano inteiro as pessoas iam lá diariamente depositar os seus pecados no santuário, simbolizava que esse santuário ficava então imundo, sujo de pecados, e que precisava então limpar este santuário uma vez por ano, né? E aí então o sacerdote ele escolhia 2 bodes e lançava sorte sobre eles. Um bode era o bode expiatório, né? Nós conhecemos bem esse termo. E o outro bode era o bode Azazel. O bode expiatório ele era sacrificado, o sacrifício era oferecido a Deus e o seu sangue era aspergido no lugar santo, como se esse sangue desse bode expiatório oferecido para Deus lhe tirasse do lugar santo, né? Que tirasse do santuário os pecados das pessoas, né, que foram depositados ao longo do ano inteiro, e transferisse para o bode Azazel, né? É como se fosse um simbolismo para dizer que o pecado voltou para o seu lugar de origem, voltou para Satanás, né? O bode Azazel representava Satanás. E logo depois esse bode ele era lançado fora da congregação de Israel, né? Ele era lançado no deserto para sua própria sorte. E isso também tem uma analogia aí
com aquele princípio bíblico de o milênio, que diz que Satanás ficará durante 1000 anos preso no fim dos tempos até a sua destruição total, né, definitiva. Então, o que acontece? Então, existia, né, essa cultura, né, do santuário terrestre, de ofertas e sacrifícios, até que Jesus foi enviado e quando ele morreu na cruz do Calvário, né, o véu do santuário simplesmente se rasgou sozinho, de cima até abaixo, né, foi como se fosse um sinal de Deus para avisar que ali cessariam todas as ofertas de sacrifício, porque ali então, né, o Cordeiro de Deus havia sido sacrificado para pagar os pecados de toda a humanidade e que não mais seria necessário ofertas de sacrifícios, né? Porque, na verdade, essa sistemática toda do santuário terrestre apontava justamente para a vinda do Messias, o sacrifício de Jesus Cristo no Calvário, né? E o santuário celestial, hoje em dia, ele nos representa, ele nos aponta para o extermínio total do pecado, né? E a transformação do ser humano, né? Como um caráter mais próximo de Cristo, né? Nós seremos transformados, né? E aí o que acontece? Jesus, quando ele morreu, ele foi ressuscitado no terceiro dia, né? E ele subiu aos céus e ele foi ascendido, né? À destra do Deus Pai. E isso a gente consegue ver na Bíblia, a visão de Jesus glorificado, isso está em Apocalipse 1, 12 e 13, tá? Nós temos também evidências bíblicas no santuário celestial em Apocalipse 11, 19. Para quem quiser depois procurar, vai achar. Então, assim, Jesus Cristo, ele quando subiu e foi ascendido, ele foi para o lugar santo. Hoje em dia, ele está no lugar santíssimo, né? E o que Jesus faz nesse santuário celestial hoje em dia? Ele é justamente o nosso sumo sacerdote, né? Ele é o que faz essa obra de expiação que os sumos sacerdotes faziam lá no dia da expiação no santuário terrestre, né? Jesus está nesse momento exercendo duas atividades no céu, uma de intercessão e a outra de julgamento. A de julgamento nós vamos ver depois em outros estudos, mas a de intercessão nós podemos estudar um pouquinho agora. Vamos abrir o livro de 1 Timóteo. 1 Timóteo, vamos ler o capítulo 2, versículos 5 e 6. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Lá também em 1 João, mais para frente um pouquinho, 1 João, vamos ler o capítulo 2, versículos 1 e 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então essa que é a doutrina do santuário celestial, pregada pela Igreja Adventista, é a única doutrina que nos difere das demais denominações religiosas, né, que implica em fazer uma analogia do santuário celestial, que é o verdadeiro santuário de Deus, né, que não foi erigido por mãos humanas, mas sim por Deus, né, e aonde Jesus Cristo está agora intercedendo por mim e você e julgando a mim e a você, cumprindo aí o papel de nosso sumo sacerdote, para que Deus Pai possa aceitar, né, o seu sacrifício por nós, como paga do nosso pecado, para que nós não venhamos a perecer, né, por conta do nosso próprio pecado. Vamos orar? Querido e bondoso Deus e Pai, aqui estamos, Senhor, diante de Ti, gratos, Senhor, por toda essa Tua obra, Senhor, de expiação, por ter enviado o Teu Filho como paga dos nossos pecados. Obrigado, Senhor, por esse Teu plano da salvação. E queremos, Senhor, viver nesse santuário celestial contigo por toda a eternidade. Isso é o que te pedimos e que te agradecemos em nome por amor do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Até mais.